Ultragaz, Liquigás, outro caso que que o CAD reprovou. Esse caso bem mais assim, fácil de analisar, porque as concentrações de mercado da Ultragaz, da Liquigás já eram elevadas. Então era basicamente o primeiro player comprando o segundo player, né, no mercado já altamente concentrado. Isso gerava em alguns mercados concentrações de 50% ou mais. Então, em alguns mercados estaduais, né? Então, essa também teve um parecer do departamento, mas foi também rejeitada lá pelo tribunal. Croton, só trouxe casos de rejeição. Vocês vão achar que o CAD rejeita tudo, mas esses aqui são acho que nos últimos anos, os casos de reprovação, né? A gente vai ver algumas estatísticas, não são muitos os casos, né? De todos os casos que aparecem anualmente lá, são cerca de 400 casos, 400 e poucos casos de atos de concentração. 10 casos são casos complexos, que a gente vê mais problemas, ou seja, que vai para julgamento no tribunal. E cerca de 1 ou 2 casos por ano são rejeitados, né? Os outros são aprovados, aqueles outros 8, né, dos 10 que eu tinha falado, são aprovados com alguma restrição. Croton Estácio também foi reprovado. Só voltando aqui na Ultragaz, Liquigás, a Liquigás está sendo vendida novamente, né? Quem acompanha no jornal. E agora, de início, eles já fizeram uma trava lá em termos de quem pode comprar, a própria Liquigás, né? Já fez uma trava, falou, olha, se você é grande demais nesse mercado, você não pode querer comprar porque vai dar errado lá no CAD, né? Então, eu quero vender isso rápido, então eu não quero que fique mais um ano parado. Então, foi feito lá algumas regras para se evitasse a compra de outra empresa já grande no mercado. Croton Estácio também foi um mercado educacional, né, de ensino superior, também foi rejeitado. ArcelorMittal, Votorantim, é um caso interessante, que não foi um caso de reprovação, mas um caso de aprovação com restrição. Então, o que é aprovação com restrição? ArcelorMittal, que é interessante, gente, ó, só uma coisinha. O nome que vem primeiro aqui é quem está comprando. E o segundo nome é quem está sendo comprado, né? Então, a ArcelorMittal aqui estava comprando a Votorantim Brasil nesse mercado de aços longos, né? E a gente viu também ali uma concentração de mercado relevante das duas. Mas acontece que, nesse caso, tinha um remédio que a gente fala, tinha uma solução, que era vender parte ou uma planta dessas empresas para uma concorrente menor, para fortalecer, criar um player com capacidade de concorrer com as maiores, com a Gerdau, com a Celor, que já estavam no mercado. Então, se achou essa solução, a venda de parte da empresa, ou de uma planta, que daria capacidade para um concorrente rivalizar com essa nova estrutura de mercado, tá? Então, se aprovou com restrição. Mataboa e JBJ foi um caso mais simples, de uma teoria de Fehling-Furmy. A Mataboa estava ela estava em falência, tal, e aí foi absorvida pela JBJ. AT&T Warner, setor de mídia. Bayer Monsanto, setor de sementes e pesticidas. Aqui é interessante porque a gente tem que fazer também aqui a inovação, esse setor aqui, né? Quem não conhece muito, acha, pô, semente, né? Semente, coisa... Mas aqui a questão da inovação é essencial. Eles estão comprando sementes ou desenvolvimento de futuras sementes, possibilidade de futuras sementes serem melhores, né? Desenvolver. Então, eles estão querendo comprar isso. Então, essa análise dinâmica, tem que olhar para frente e ver se a operação faz ou não sentido, é boa ou não para a concorrência, é importante. Muitas vezes é difícil. Isso aqui, ó, Bayer Monsanto, operação mundial. Tá? Então, a decisão que foi tomada aqui teve que também ser conversada e analisada nesse contexto global do que né, lá na Europa estava sendo feito, lá nos Estados Unidos estava sendo feito. Brink's Odoban, transporte de valores, né? Esses carros aí de
de transporte de valores, está tendo um processo de concentração muito grande nesse setor. A gente vê agora vários outros, pelo menos lá no CAD hoje, tem outros 2 casos de transporte de valores sendo analisados, com parecer também do departamento. Gardênia útil, transporte, né, de terrestre, de ônibus, né, aqueles que a gente também fez uma análise. E aí a análise é feita por linha, né, se há concentração nas linhas, na origem e destino. Saint-Gobain e rock fibras, isolantes térmicos e acústicos, né? E isso aqui a gente tem que entrar, né? Pelo menos quando eu fui ver o caso, isolante térmico e acústico, a gente não é treinado para analisar isso, né? Não é treinado, né, no nosso curso para ver o setor. E todos esses setores aqui a gente tem que entrar a fundo, porque a gente vai ver, né, na análise concorrencial que é feita, a gente tem que primeiro definir o que é o mercado relevante. Definir mercado relevante é saber o que concorre, que produto concorre com o quê e qual a dimensão geográfica, né? Se o produto lá do Espírito Santo concorre aqui em Brasília, né? Então a gente tem que entender primeiro quais são as pressões competitivas aí que esse produto da operação aqui pode sofrer. E isolante termoacústico a gente tem uma quantidade imensa, desde isopor, né, até as mantas, né, mais pesadas aí, de lã de rocha, lã de vidro e tal. E aí a gente tem que separar dentro desse emaranhado aí de produtos o que está concorrendo com o quê, para a gente saber aonde está ocorrendo a concentração, né? Em que produtos que as empresas estão se unindo e aonde vai haver essa concentração não de mercado, tá? E aí, condutas anticompetitivas. Aqui eu listei primeiro os casos de cartel de combustível, isso tem muito, né, no CAD, vários processos lá, tem um processo que teve aqui, né, dos postos Cascol aqui, o próprio Departamento de Estudos Econômicos fez notas técnicas sobre isso, mostrando como que o impacto que teve, porque nesse caso do cartel do DF, teve uma intervenção do CAD, né, que colocou um gestor lá para gerir os postos durante um tempo e depois vender parte dos postos lá. E a gente mostra que depois da intervenção, os preços de combustível caíram muito aqui no DF, justamente porque desfez esse cartel. Cartel de taxa de câmbio, né, cartel de vacinas, né, até para a gente ver como que são setores variados, né? Então, muitas vezes você está numa reunião lá com os bancos discutindo cartel lá, informação, né, sobre resultado lá dos bancos, né, os spreads lá das taxas do câmbio e tal, e vai para uma reunião de vacina para boi, né? Então, são temas muito variados. Esse caso aqui, as condutas unilaterais da Petrobras aqui, eu já falei no início, né, já expliquei, e as condutas unilaterais do Google aqui também nós emitimos uma nota técnica. Esse estudo aqui demorou, só no DE, né, demorou 2 anos para fazer esse estudo aqui, pedimos dados muito detalhados lá para o Google, para tentar entender o caso lá, esse caso aqui que a gente emitiu o parecer, o caso dos comparadores de preço. Não sei se esse caso também teve na Europa, teve nos Estados Unidos, que é o Google Shopping tentando excluir ou tirar, né, do mercado os outros comparadores, por exemplo, o Buscapé, né? Então, o Buscapé entrou com uma denúncia no CAD falando que ele estava sendo prejudicado pelo Google com o seu aplicativo lá, com sua ferramenta lá de busca, né? Então, foi uma análise extensa, com muitos dados, para tentar entender realmente se depois da entrada do Google Shopping houve ou não essa exclusão deliberada do Google de demover lá o buscapé das páginas, né? Então, no final foi arquivado, porque aqui no Brasil nós não encontramos indícios que isso realmente aconteceu de forma deliberada pelo Google. Diferentemente lá da Europa,
que ele foi punido, porque lá se encontrou indício realmente que ele estava demovendo os competidores. Tá? Fale. São duas perguntas. A primeira, se teve algum ato de concentração que foi negado porque a empresa que estava sendo comprada tinha algum comportamento considerado disruptivo pelo CAD. Uhum. E a outra, se antes da lei de 11, o CAD não fazia de jeito nenhum análise ex ante, porque o Banco Central, salvo engano, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, fazia esse tipo de análise. Uhum. Não. A análise, começando por último, né? Depois eu passo para você. O CAD, antes da lei, não fazia essa análise ex ante. Foi justamente depois da lei que se começou a fazer. Em relação a se o CAD já barrou alguma operação por causa de ter uma empresa disruptiva, né? A gente chama isso de Mavericks, né? Que são aquelas empresas que adicionam rivalidade no mercado por terem produtos inovadores, conseguirem produzir ao menor custo, muitas vezes. E aí o que acontece é que empresas maiores, que a gente chama de incumbentes, querem comprar essas empresas, justamente para tirar essa rivalidade do mercado. O CAD está analisando com bem mais cuidado esses casos agora, nesse âmbito aí de economia digital, que isso está aparecendo bastante. As únicas, por exemplo, o caso Itaú XP, né, não foi um bloqueio, uma reprovação da operação, mas foi uma aprovação com restrição. Porque a XP, né, era visto como uma empresa disruptiva, né, que trouxe inovação, trouxe rivalidade para os grandes, e aí poderia se entender que o Itaú estava comprando para, né, tirar ela do mercado, incorporar e deixar o mercado menos concorrencial. Foi aprovada a operação, mas com restrição, né? Se você ver com detalhes, não foi uma compra na integralidade, né? As duas empresas ainda continuam funcionando separadamente. O Itaú comprou 49,9%, a XP continua funcionando de maneira independente ou tomando suas decisões de negócio isoladamente, né? Assim, em teoria, essa que foi a decisão, não permitir que houvesse a incorporação das duas empresas completamente. E aí, daqui a pouquinho eu vou falar quais são esses incentivos, né, de quando uma empresa realmente compra a outra, porque existe incentivo de aumentar o preço. Mas daqui a pouquinho eu chego nesse ponto. Mas respondendo a sua pergunta, eu não tenho de cabeça casos, pelo menos nos últimos anos, de reprovação por causa disso. Um caso que se levantou, que eu falei, é a Alessat, né, que poderia ser essa empresa disruptiva. Mas tem uma discussão grande na votação entre os conselheiros se realmente a gente poderia considerar a Alessat uma Maverick, né? Porque a gente é um setor, para ser considerado uma Maverick, assim, conceitualmente, você tem que estar num setor não tradicional, né? Então, um setor de combustível é um setor, assim, produto homogêneo, que você não tem muita inovação, né? Então, houve uma discussão se a Alessat era ou não uma empresa disruptiva, mas no caso foi reprovado, mas por causa de outra argumentação que eu falei de poder coordenado. Hoje o CAD tem olhado com mais cuidado para isso, a gente tem publicado relatórios sobre a economia digital, tratado de alguns casos e colocado essa discussão mais em evidência. Um caso que passou e foi aprovado e que a empresa talvez poderia ser considerada ou estava no mercado bem dinâmico, é esse setor de comidas rápidas, né? A iFood comprou uma empresa menor lá, acho que era Pedido Já, e teve um pouco dessa discussão, se essa Pedido Já estava fazendo alguma pressão competitiva, disruptiva no mercado ou não. E aqui, só antes de ir para essa parte dos atos de concentração, detalhar isso, só trazer os números do que estava acontecendo, né, ao longo do tempo aqui de notificações. Então a gente vê aqui, até 2012, aqui a gente tem ainda um estoque aqui da lei antiga, tá?
cerca de 626 casos, depois a gente cai, em 2013, e fica por volta de 400 casos por ano. Duas coisas, cai porque o critério de notificação também modifica, né? Hoje, para uma empresa ter que obrigatoriamente notificar o caso, ela tem que ter um faturamento de 750 milhões. E quem está sendo comprado é de 75. Então, isso exclui, né, muitas empresas, inclusive as startups, desse processo de notificação. Então, elas não precisam ser notificadas de maneira obrigatória, tá? Aqui o limite era 400 milhões, né? E talvez 2010 até menos. Então, quando você abaixa o limite de notificação, você aumenta o número de casos. Aqui nesse caso aqui, o limite era 400, né, para notificar. Você aumentou para 750 milhões, você restringiu o número de empresas, né, com faturamento com mais de 750 milhões e ainda colocou que a segunda tem que ter 75 milhões. Então, você diminui o número de casos. Isso é bom. É bom no sentido que você imagina olhar 400 casos, olha a estrutura de pessoal que você precisa, né? Hoje no Brasil a gente está fazendo uma estimativa com outros dados, né, de outras fontes, acontece mais de 1.000 fusões e aquisições, né, sendo que 400 são notificadas, né? Para olhar todas as fusões e aquisições, teria que ter muito mais pessoal. E muitas vezes uma fusão e aquisição lá de duas empresas, duas padarias lá, uma de 1 milhão, de 2 milhões, será que faz sentido você mover a máquina pública para olhar isso, né, obrigatoriamente, né? O sentido de colocar esse critério de notificação, né, esses valores, é para tentar olhar para aqueles casos que realmente importam, né? Um ponto é o seguinte, você poderia, eu acho que está atento da sua pergunta, falar, não, mas as empresas hoje digitais, elas não têm valor, não têm faturamento, mas elas podem ser muito representativas, dominar o mercado, né, ter uma parcela grande daquele mercado sem faturamento, né, porque elas trabalham com faturamento futuro, com outro modelo de negócios, né? Então, o CAD, nesses casos, ele pode exigir que aquela operação, até 1 ano depois que ocorra, seja notificada ao CAD. Tá? A gente está pensando, né, sempre está se pensando, o mundo inteiro está se pensando sobre critérios de notificação. Né? Até pensando, olhando, qual é a experiência internacional, que ela nos informa. A Alemanha, por exemplo, colocou um critério não só do faturamento, mas do valor da operação. Então, muitas vezes, uma startup, ela não tem faturamento, mas o valor da operação é grande. Então, ela cai no critério de notificação por causa do valor de mercado, né, que ela está sendo adquirida. Então, isso está se pensando se a gente adota isso ou não. Como a gente já tem esse dispositivo que a gente pode pedir para notificar qualquer operação que a gente veja como problemática e não caiu no filtro, no critério, a gente ainda tem uma certa tranquilidade para pensar e ver quais seriam os impactos disso, né? Porque aí tem que prever, se a gente colocar esse critério, quantas notificações a gente teria mais ao ano. Se for mais 10, mais 20, ok. Se for mais 500, aí antes de fazer isso, a gente tem que pensar em termos de recursos humanos, se a gente vai ser capaz também de analisar no prazo que a gente analisa, tá?